Agora sim, obrigado, queridos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro do evangelista Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, ou da Nova Aliança. Novo Testamento, livro de Lucas. Quero ler com vocês capítulo de número 11. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos esteve aqui semana passada? Faz um sinal para mim que eu quero ver. Muitos irmãos que estão aqui hoje não veio semana passada. Semana passada nós tivemos... O que tivemos semana passada? Foi chuva? Ah, tá. Foi chuva. Isso. Livro do evangelista Lucas, capítulo de número 7. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 11. Amados, me ajude aí. Você que não sabe, essa semana foi uma semana muito atípica, muito dolorida para mim. Eu tive que estar na cidade de Jaú por 2 vezes. Uma vez eu fui levar minha mãe para fazer um exame. Quando nós chegamos lá para fazer o exame, eles mandou voltar no dia seguinte para passar por uma cirurgia. Aí nós passamos na cirurgia. Hoje ela já se encontra em casa, um pouquinho debilitada, queridos. Eu queria que vocês orassem muito por ela. Ela é carente de vossas orações. Para vocês terem uma noção, ela teve que abrir a lateral do corpo dela aqui, ó. Aí o médico colocou um aparelho, deslocou as costelas dela de lugar, abriu o peito para poder pegar o pulmão, para poder fazer um exame. Então ela, qualquer mexidinha, ela grita de dor. Está muito difícil ficar perto dela, não por nada, porque nós amamos, queridos. E como é duro a gente ver a pessoa que a gente ama sofrendo. Então eu queria que vocês orassem muito por mim, porque essa semana eu tenho um desafio enorme para vencer. Mas vamos para a palavra, vamos viajar comigo. Nessa semana o Léo mandou uma mensagem para mim e falou assim: pastor, o que você vai pregar? Quase que eu respondi para ele assim: a Bíblia. Porque é muito difícil, irmãos. Eu sou um pastor um pouco cauteloso, porque eu gosto de sentir todo o mover do Senhor. Oh, meu filho, obrigado, está aqui. Para depois fazer aquilo que tem que ser feito. Mas eu louvo ao Senhor pela vida dele, porque ele foi um instrumento de Deus que me fez focar. Eu disse que nós iríamos falar um pouquinho hoje sobre família, colocando a minha família no altar. Então eu quero falar com vocês um pouco sobre família, e está escrito assim na minha Bíblia, para depois nós desenfrearmos e deixarmos o Senhor ser glorificado de verdade nesse lugar, de uma forma especial. No versículo 13 está escrito assim, ó: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. É isso que eu quero. Obrigado, meu filho. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Você pode fechar sua Bíblia? Quando eu olho para essa passagem, queridos, eu vejo aqui uma das coisas que marca muito a vida da família. E uma das coisas que marca a vida da família, basicamente é a perca. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: perca. Vocês devem estar entendendo o que eu estou dizendo, porque nós acabamos de ler uma base bíblica de uma história, que é a história da viúva de Naim.
E a base histórica que nós temos para o dia de hoje, queridos, que nós vamos entrar já e tentar discorrer por esse mover profético que eu sei que ainda essa noite há de acontecer em nossas vidas, é que quando nós olhamos para essa história, e quando nós olhamos para o que eu quero dizer para vocês que a morte ela possui 3 estágios. Olha para mim e fala assim: a morte ela tem 3 estágios? Tem. E o primeiro estágio que tem na morte se chama velório. O segundo estágio de uma morte se diz o cortejo. E o terceiro estágio de um velório, estamos dizendo da tumba, ou seja, o túmulo. E dentro desse capítulo, queridos, eu vejo aqui Jesus, um homem nascido em Belém, e por algum tempo ele foi obrigado a mudar-se para uma cidade marítima por nome de Cafarnaum. Jesus em Cafarnaum, ele sente a obrigação de sair para um determinado local, e quando ele sai em direção a Naim. E quando Jesus sai, queridos, presta atenção em algo que eu quero que você analise muito. Junto com Jesus, onde Jesus passava, ele ia realizando sinais, prodígios e maravilhas. Isso é muito bom. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele assim: é muito gostoso quando vemos sinais, prodígios e maravilhas. Então Jesus de um lado realizando, movendo, direcionando, dando forma aquilo que está sem forma, colocando no lugar aquilo que está fora do lugar. E de um outro lado, queridos, nós olhamos para a história onde estava desesperançosa, abatida, amargurada uma mulher, a Bíblia não diz o seu nome, mas diz que ela era a viúva lá da cidade, a cidade de Naim. E Naim era um lugar, queridos, muito pobre, um lugar pequeno, onde literalmente, pelo costume daquela nação, todo velório ficava, ou seja, todo o funeral, ou seja, todas as pessoas que morriam, jamais eram enterrados dentro da cidade, ou seja, eles eram levados por um caminho longe, saía ao trevo, em um lugar muito longe, lá e eles sepultavam, por causa da cultura da impureza. Literalmente naquele lugar, todos aqueles que tocassem em um defunto, segundo a lei, naquele determinado local, ele era considerado impuro. Ou seja, em determinado momento, na cidade de Naim, a 10 metros aproximadamente, tinha um homem por nome, ou seja, que ele era o sumo sacerdote, ele era alguém que ele era pago para ir acompanhar o cortejo fúnebre, e lá naquele lugar, ele falava algumas palavras e dava final, e aí sepultavam aquele menino. E aquela mulher totalmente desesperançada, amargurada com a sua vida, porque além de ser viúva, o seu único filho também agora acabara de morrer, e daqui poucos minutos ela já não tinha mais ninguém para ampará-la. No costume da nação, todo homem sustentava a sua casa. E aquela mulher, queridos, havia perdido o seu marido, que era o seu provedor, e agora ela perde o seu filho, aquele que era o provedor dela, e ela fica agora totalmente angustiada, sem condições de sustento próprio. Naquela época, queridos, não tinha como nós temos hoje, uma previdência privada, uma previdência social, onde quando morre um, vem o INSS, começa a pagar um salário. Não, queridos, o homem tinha que trabalhar muito, para ganhar o seu sustento, e daquele sustento, ele trazia para toda a sua casa. Aquela mulher agora, como o costume daquela nação, ela não tinha poder para trabalho, ou seja, ela teria que viver de migalhas e esmola que as pessoas dessem a ela, porque o seu único provedor havia sido embora, ou seja, os seus provedores haviam ido sobre ela. E eu te trouxe aqui nessa noite, queridos, para falar para vocês
que na família, uma das bases mais lindas que se tem, é quando a família é unida. Queridos, às vezes o Senhor permite algumas coisas em nossas vidas, para despertar em nós aquilo que está adormecido dentro de nós. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele assim, ó, se prepare, porque esse tempo é um tempo de despertamento do Senhor para as nossas vidas. Queridos, quando eu olho tudo que nós estamos enfrentando hoje, se a pessoa não tiver uma boa cabeça, é muito difícil. Eu vejo minha mãe, ela respira, dói, ela mexe, dói, ela grita por tudo, mas eu entendo ela, tadinha, é o momento que ela está vivendo. E aí quando ela me vê, ela quer grudar em mim, ela quer me agarrar, e não, você não pode sair daqui, você tem que ficar aqui, como se eu fosse alguém que tivesse o poder de mudar a dor que ela está sentindo, quando na verdade tudo isso é carência. E aí quando a gente se depara com isso, a gente vê o quanto amamos e o quanto às vezes nós perdemos tempo, porque nós não precisamos esperar a doença ou a enfermidade chegar em nós, para nós entendermos o quanto as pessoas são importantes para as nossas vidas, e o quanto que temos que valorizar, enquanto estamos perto, pronto, com saúde. E às vezes nós desprezamos, queridos, fazemos um monte de coisa, levamos a vida de qualquer jeito, e perdemos essa essência linda. E quando eu te trouxe aqui nessa noite, eu te trouxe com um intuito, que você tenha um intuito de buscar. A Bíblia diz assim, ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Quando eu olho para essa história, queridos, eu vejo as 3 fases de uma vida. A primeira fase que essa mulher viveu é a fase do velório, mas a minha Bíblia diz que quando ela estava a caminho, quando eles estão saindo ao trevo, agora já é uma conjectura minha, é algo pessoal, ela está de um lado chorando, os homens puxando aquele cadáver, puxando um caixão, atrás dela existiam algumas pessoas chorando pela dor daquela mulher, quando então ela se encontra com Jesus. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim, está pronto para se encontrar com Jesus? Aquela mulher encontrou com Jesus, e Jesus estava no meio do caminho. E a Bíblia diz, querido, se você analisar muito bem as Escrituras, que quando Jesus olhou para aquele cortejo fúnebre, Ele não ficou olhando para o menino que estava já dentro do caixão, não, diz a Bíblia que Ele olhava o tempo inteiro pela mãe. E quando Jesus olha, olho no olho com a mãe, querido, sabe o que Jesus falou para ela? Não chora. Amados, presta atenção em algo que eu vou dizer para vocês. Chegar de frente com alguém que você sabe que acabou de perder, que era alguém que ama, você vai falar, não chora? Não, queridos, nós temos sentimento, nós vamos falar assim, não, chora mesmo, desabafa, isso vai fazer bem para você, mas vai passar. Irmão, Jesus chegou naquela mulher e olhou para ela e disse assim, ó, não chora. E a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. E quando ele se moveu de íntima compaixão, a minha Bíblia diz, ou seja, evangelista Lucas diz que ele tocou no esquife. E esquife, para quem não sabe, queridos, esquife era o caixão. E queridos, eu quero entender que não, porque caixão é algo que não tem poder nenhum, não tinha nada para se realizar. Quando Jesus tocou, ele não teve medo de ficar impuro, não, ele foi lá e tocou no morto mesmo, e diz que quando ele tocou no morto, ele olhou para o morto e disse, ei menino, levanta, acorda aí. E uma das coisas que ninguém entende, queridos, é que naquela época, aquele povo que morria, a primeira coisa que fazia, era abrir o seu peito, arrancava as suas vísceras, limpava, balsamava, arrancava todo o sangue, é assim que era aquela cultura, eles enrolavam em lençol, depois colocava-se então dentro do caixão, levava e sepultava, e por muitos dias, ou
seja, por alguns dias, aquela vida, ela continuava ali em estado de putrefação, ela entrava em estado de putrefação, mas ela não fedia muito. Por quê? Porque o seu sangue já havia sido lançado na terra, ou seja, as suas vísceras já haviam sido arrancadas, o seu pulmão já havia sido arrancado. Mas quando aquele homem, ou seja, quando Jesus chega à beira do caixão, lá em Naim, ele não quis saber se o coração estava lá, ele não quis saber se o pulmão não estava lá, ele não quis saber se o sangue estava coagulado, ele não quis saber se as suas veias já estavam secas. Ele simplesmente olhou para aquele cadáver e disse: ei menino, levanta daí. E a minha Bíblia diz que o menino sentou-se, abriu os olhos, aleluia, e com certeza o nome do Senhor foi glorificado. Eu sei como você entrou aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei: na fase da vida, talvez você tenha passado uma fase de velório. Ai pastor, qual que é a fase do velório? A fase em que as pessoas vêm, olha para você, só olha para você e fala assim: esse aí infelizmente foi até aqui, de hora em diante se acabou. Ei, acabou não, manda Jesus dizer para alguém que está na fase do velório assim: ei, ainda vão ter que ver você sentando e glorificando o meu nome, aleluia. Eu ainda estou no meio dessa história e eu tenho domínio nas minhas mãos, porque operando eu, ninguém impede. Aonde eu chego, mesmo que esteja morto, tem que levantar, para que o meu nome seja glorificado. Quando eu olho para essa passagem, queridos, Jesus passou por um velório, e onde ele passou pelo velório, ele fez o quê? Ele levantou. Eu disse para vocês que tem a fase do cortejo. Essa base é a base do cortejo. Jesus passou pelo cortejo e fez. Mas quando eu olho para velório, queridos, eu lembro da filha de Jairo. A Bíblia diz que Jairo, um dos principais da sinagoga, vai falar com Jesus e fala: Jesus, a minha filha está morrendo. E quando ele começa a falar com Jesus, diz que chega um, toca nele e fala: Jairo, para de incomodar o mestre, a sua filha já morreu. E a Bíblia diz que o Senhor olhou para ele e falou: pera um pouquinho só. E aí, deixa lá, Jairo, já morreu. Jairo deixou? Não, ele continuou lá. Por quê? Porque ele havia recebido uma palavra da parte do Senhor, dizendo assim: pera um minutinho que eu já vou. Queridos, quando você veio aqui essa noite, eu disse para vocês que nós viemos aqui nessa noite para colocar nossa família no altar, para colocar os nossos filhos no altar. Talvez a sua casa está em ruínas, talvez os seus filhos estão em ruína, ou talvez o seu ministério está em ruínas. Você tem olhado para a sua vida e não tem conseguido enxergar a luz, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Ei, Jesus, quando ele deu a ordem para Jairo, ele disse: só mais um pouquinho que eu vou lá na sua casa. E a Bíblia diz que quando ele chega na casa da filha de Jairo, ele adentra dentro do quarto, e quando ele adentra dentro do quarto, ele pega todo mundo que está no quarto e fala assim: ó, sai para fora, quero só um particular agora, eu, essa menina e os seus pais. Existe coisa na vida, queridos, que o Senhor permite, sabe para quê? Para os particulares da vida. Existe coisas que nós não vamos entender nunca, mas existe coisas que é você e Deus. E às vezes nós queremos dividir, e às vezes nós queremos correr atrás, e às vezes nós queremos: ai, me ajuda aqui, me ajuda lá, ei, me ajuda lá. Ei, quem disse para você que Jesus está querendo que te ajudem? Ei, aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, eu não poderei fazer, esse irmão bonito que está do teu lado também não poderá fazer, porque aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, é Ele, porque a glória é dEle. Você tem que entender que todas as coisas que passam pela sua vida, passa pela vontade de Deus e pela permissão de Deus, e a permissão de Deus é que você creia que Ele existe. Enquanto você estiver buscando
solução fora da pessoa bendita de Jesus, você estará sendo sufocado, machucado. A palavra que Jairo recebeu é: a sua filha já morreu. Talvez as pessoas cheguem em você e dizem assim: não tem mais jeito, já está tudo acabado, é o final. Existe um ponto aí, mas nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer assim: ei, nesse ponto eu coloco uma vírgula e digo: a tua história não acaba aqui, ela tem continuação. E a Bíblia diz, queridos, que quando Jesus chega na casa de Jairo, ele conversa, ele tira as pessoas que está chorando lá. Queridos, andar com quem só reclama não te leva a lugar nenhum. Tira as pessoas que reclamam de perto de você. Tira as pessoas que reclamam de perto de você, porque elas te tiram do foco, elas te tiram do alvo, elas te tiram daquilo, do teu chamado, elas fazem você não entender nada. Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você assim: ei, não ande com pessoas reclamonas, não ande com pessoas que não acreditam no meu poder. Simplesmente acredite naquele que te fez um chamado, e naquele que está dentro do teu quarto hoje, naquele que adentra dentro da tua casa hoje, naquele que adentra dentro das tuas finanças hoje. E quando Jesus chegou, queridos, ele não teve muita conversa não. Ele só olhou e disse: Talita cumi, levanta. Ou seja, menina, levanta. E a Bíblia diz que a menina se levantou. A outra ordem que o Senhor deu foi: dá comida para ela, põe comida na boca dela. Queridos, talvez existem pessoas aplaudindo a sua derrota, talvez existem pessoas dentro, junto com você, só chorando, mas chorando por um emocionalismo, chorando porque aprendeu a chorar. Está na hora de você arrancar elas de perto de vocês, porque enquanto Jairo estava com essas pessoas do lado, ele estava com o seu coração amarrado, ele estava preocupado, mas quando ele chega com Jesus, e Jesus arranca tudo para fora, e dá uma ordem, a ordem do Senhor foi ouvida. E dentro desses 3 ministérios, também disse para vocês da tumba. Quando eu olho para a tumba, queridos, não tem jeito de não lembrar da passagem de Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro estava morto já fazia vários dias, mas mandaram buscar Jesus e falaram para ele: Jesus, o teu amigo, ele está morto. Aí a Bíblia diz que Lázaro veio, ou seja, Jesus veio para se encontrar com Lázaro. Mas existe um detalhe, e talvez você nunca reparou nisso: existe doença que é para a morte, mas existe doença que é para o nome do Senhor ser glorificado. E quando foram chamar Jesus, Jesus olhou e falou: não, essa doença não é para a morte, é para o meu nome ser glorificado. Existe coisa na vida, queridos, que nós passamos, que não é para pôr fim, que não é para limitar você, não, é para que você entenda que você é a quem Ele escolheu para vencer. Ainda esses dias esteve aqui conosco aquele menino por nome de Leandro Luz, e ele disse que o grande componente para o milagre é o quê? É o inexplicável. Só tem jeito de ser milagre quando não tem jeito para o homem. Sabe aquela sentença final que o homem tentou dar sobre a sua vida? Foi só uma sentença de homem, mas não foi a sentença de Deus.
Ainda essa semana passada, se não me falha a memória, Ludmila Ferber, a grande cantora do Brasil, ela em seu depoimento, ela diz que o médico chegou nela, pôs a mão nela e falou assim, você tem 6 meses de vida. E ela olhou com toda a autoridade do céu e disse para ele assim, ei, você está me dando 6 meses, mas a última palavra vem do meu Senhor. E se você for buscar os relatos, faz 3 anos e meio que ela anda cantando e pregando o nome do Senhor com uma enfermidade que aparentemente é de morte, mas ela está viva. Faz 1 mês aproximadamente ela esteve, se não me falha a memória, em Lins, na igreja do pastor Kleber, e ela ajoelhou, e ela ministrou 1h30, cantou e pregou e falou do amor de Deus. Sabe como? De joelho. Faltou fé? Não. Faltou força? Não. Tudo para honrar Ele, rendendo-se a Ele. E é por isso que o Senhor te trouxe aqui. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, queridos, porque independente do que você está vivendo, o que importa é que a última palavra vem dele. Independente daquilo que você está vivendo, eu não sei qual fase você está dentro da sua vida, se você está na fase do velório, onde as pessoas passam por você e falam, fique tranquilo, onde essa dor passa. Eu não sei se você está no cortejo, com todo mundo andando atrás de você e chorando e dizendo assim, acabou. Eu não sei se você está na fase daqueles que já te colocaram dentro de um buraco e te esqueceu e falou, para esse não tem mais jeito. Mas seja a fase que você estiver passando, nessa noite o Senhor está passando por ela, e se você estiver encavernado como Lázaro estava, já aproximadamente há 4 dias morto, a Bíblia diz que o Senhor chegou de frente àquela tumba, e olhou para aqueles homens e disse, tira essa pedra daí, e diz que quando tiraram a pedra, a Bíblia diz que ele falou apenas uma vez, Lázaro, sai para fora. Uma das coisas que ninguém nunca entendeu, e uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha trajetória, quando ele chega na filha da viúva, ou seja, no filho da viúva de Naim, diz que ele toca no menino e mandou levantar. A Bíblia também diz que quando ele chega na filha de Jairo, ele também não usou nome, ele simplesmente mandou levantar, e os dois obedeceram. Mas no terceiro, quando ele estava de frente a uma tumba, ele não falou, ei morto, sai para fora, porque a palavra do seu Deus, ele fala, morto, sai para fora, todos aqueles que estavam sepultados lá, se levantariam, mas ele tinha uma particularidade com Lázaro, porque a Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus, Lázaro tinha intimidade com Jesus, e Jesus só faz as coisas com quem é íntimo dele. Ele chegou e disse, ei Lázaro, sai para fora. Na mesma hora, diz que ele se levantou, e eu volto a dizer, naquela cultura, todo morto era aberto. Na cultura daquela nação, todo morto não tinha vísceras, não tinha pulmão, não tinha intestino grosso, não tinha intestino delgado, não tinha coração, não tinha sangue. Os seus músculos estavam enrijecidos, a sua pele já estava roxa, o seu sangue já estava coagulado, mas quando ele falou, Lázaro, sai para fora, imagine você, querido, o milagre acontecendo, imagine você, a sua boca estava seca, agora o seu organismo é obrigado a mandar a saliva novamente para a sua boca,
a sua pele estava roxa, a sua pele começa a ter uma pulsação, o sangue que estava coagulado teve que voltar a virar água, o seu coração talvez não estivesse lá, o corpo dele foi obrigado a criar um coração novo, o seu pulmão estava parado, todo enrijecido, ele foi obrigado a obedecer à voz do Senhor teu Deus. Sabe o que aconteceu? Lázaro se levantou. Imagine quando você, a partir de agora, começar a orar ao Senhor e colocar a sua família, os seus, nas mãos do Senhor, e aí começa a enxergar pelos olhos da fé, começa a ver o teu milagre, queridos, começa a ver o teu milagre. Ei, já pensou? A boca que não abria, agora se movimentando, os seus nervos todo endurecido, você já pegou na mão de um cadáver, você vê que ele é todo duro, rígido, agora o seu corpo começa a se aquecer e ele começa a se movimentar novamente. Em questão de segundos, Lázaro estava pulando envolto de panos, glorificando o nome do Senhor. Imagine, olha que o Senhor olhar para você e dizer assim: ei Marcinha, teu milagre está aqui, ei Helena, o teu milagre está aqui, não importa o tamanho que ele seja, e não importa o que seja, ei Felipe, o Senhor te entrega hoje o teu milagre. Não importa o que você precisa, o que importa é que você precisa chamar a atenção do Senhor nessa noite. Quando você chamar a atenção do Senhor nessa noite, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei: o Deus que te chamou vai realizar nessa noite ainda sinais, prodígios e maravilha. Eu quero convidar o Ministério do Louvor para subir. Eu prometi que eu seria ordeiro. E você, qual é a fase que você está enfrentando na sua vida hoje? Qual é a fase que você está enfrentando na sua vida hoje? O que é que você precisa de Jesus? Onde você precisa que Jesus entre? Talvez você está enxergando e olhando para aquele caixão como aquela viúva, e dizendo assim: daqui mais 10 minutos eu não vou ver mais nem o caixão, vão colocar meu filho, meu único filho, dentro de um buraco, e eu vou ter que viver de esmolas. Ei, talvez você chegou aqui dizendo: não, para mim não tem mais solução. Não, queridos, essa pandemia está deixando todo mundo de cabelo branco, e alguém até sem cabelo, né, Chamarelli? Mas tem um detalhe: quem serve a um Deus poderoso, que está ao céu e o seu Espírito está na terra. É Ele que direciona as nossas vidas, é Ele que abre porta onde não existe porta, é Ele que coloca nas nossas mãos a provisão. Ei, aquela mulher não tinha ninguém para prover, mas na vida dela, mas ela se encontrou com Jesus. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé, colocar as vossas mãos em vossos corações, e comece a colocar a tua família nesse altar agora. Comece a reivindicar do Senhor qual é o milagre que você precisa na sua vida. Todo mundo que está aqui carece de um milagre da parte do Senhor. Todo mundo que está aqui nessa noite carece de um milagre da parte do Senhor. Mas nessa noite os céus vão ouvir a sua voz, e o teu nome vai ser ecoado, assim como Lázaro. Ele vai ouvir, ou seja, e os céus ouviu e teve que providenciar a bênção dele. A Bíblia diz que aos seus anjos ele dá ordem para que guarde você em todos os seus caminhos. Ei, o seu nome vai ser ecoado no céu essa noite. Na galassuia, galabassia.
só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Uma das coisas que você tem que prestar muita atenção é que quando Jairo foi falar com Jesus, os homens chegou e falou: deixa o mestre quieto, porque acabou. Mas ele sabia o que ele ia buscar, e ele sabia que ele ia buscar a sua bênção. Você chegou aqui essa noite e você veio com a bênção programada no seu coração. Jairo não foi embora enquanto não alcançou ela. Quando mandaram buscar Jesus, segura um minutinho. Quando mandaram buscar Jesus para levantar Lázaro, enquanto Jesus não chegou, eles não pararam de aguardar, porque sabia que quando Jesus chegava o milagre era certo. Eu quero que você adore juntamente comigo. Cadê a canção que estava aqui? Não tira. Eu quero que você adore juntamente comigo agora. A Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam ao Senhor, e quando eles cantavam, diz que os alicerces se moveu, e a bênção deles chegou através da adoração. Adore nessa noite, porque a vitória é certa. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar.
mão, por favor. Coloca na tua mão direita agora. Qual é a bênção que você precisa nessa noite? Coloca na tua mão direita agora. Qual é a bênção que você precisa nessa noite? Olha os céus nesse exato momento. Queridos, a minha Bíblia diz que Ele não dorme nem um descinejo. Ele é o guarda de Israel e Ele está olhando para a tua vida nessa noite. E assim como Ele chegou na vida de Lázaro, assim como Ele chegou na vida da viúva de Naim, assim como Ele chegou na vida de Jairo, Ele está chegando na sua vida hoje. Ei, hoje Ele está dizendo que Ele está entrando nas suas finanças. Hoje Ele está dizendo que Ele está entrando no seu negócio. Ele está entrando na sua casa. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje que Ele marcou para mudar a história da sua vida. O véu do peixe, a tumba vazia agora está. Te adora, proclama a tua glória. Teu é o reino, tu é a glória, hoje pra sempre reinará. És invencível, inigualável. Aquela mão que você estava lá em cima, coloca no teu coração agora, vai. Mão fechada no teu peito. Segura um minutinho só. Talvez você adentrou aqui nessa noite, o seu milagre chama-se prefeitura. Aquela basura, balará, serra. Talvez o seu milagre seja finança. Talvez o seu milagre seja casamento. Talvez o seu milagre seja seus filhos. Eu não sei o que é, está na tua mão. A minha Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não passará. Aquilo que o Senhor falou em teu favor, Ele vai fazer. Está na sua mão. Você vai abrir a sua mão devagarzinho, vai colocar dentro do seu coração e vai bradar: eu sei que o meu Redentor vive e a vitória é minha. Eu digo a vitória é certa. 2, aquilo que o homem falou, para, não vai dar certo, manda o Senhor dizer para você, já deu certo. Não para. Em meio às lutas eu venho com a vitória. Em meio às lutas sou eu que venho com a vitória. Em meio às dificuldades sou eu que se levanto. Não tem milagre se não existir a impossibilidade. O impossível é aquilo que o Senhor precisa para acontecer o seu milagre. E Ele é o Deus do impossível. Abra a sua mão, coloca o seu nome no seu dedo, parta nele assim, diga assim: eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que a minha vitória é certa. Somente você que crê, levanta a sua mão, levanta a sua mão e aplaude. Receba a nossa adoração, Jesus. Receba, Jesus. Eu te amo.
vocês cantar agora, tá bom? Vai lá. Teu é